Querida alma, hoje algo muito especial vai tocar o seu coração. Não será apenas uma leitura, será como abrir uma porta esquecida dentro de você. Uma porta que leva diretamente à presença de alguém que nunca deixou de estar aí. Há um espírito familiar tentando se comunicar com você, e essa tentativa tem sido constante. Você pode até ter ignorado certos sinais, achando que eram apenas coincidência. Mas o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Quantas vezes você sentiu aquela sensação de arrepio leve, como se alguém tivesse passado por você, mas não havia ninguém no cômodo? Ou percebeu que um objeto foi movido de lugar sem explicação? Talvez tenha escutado seu nome, baixinho, quando não havia voz alguma. Esses pequenos fenômenos, muitas vezes sutis, são formas de comunicação que um espírito próximo tem usado para te alcançar. Não é um estranho, é alguém que você amou e que te amou profundamente. Essa presença tem deixado marcas. Não são fantasmas como nos filmes, são toques delicados no coração. São lembranças que surgem do nada com uma nitidez quase sobrenatural. A imagem de um rosto, o som de uma risada antiga, o perfume que não está em lugar nenhum, mas te envolve por segundos como se fosse real. E é real. Porque os laços verdadeiros, mesmo depois da partida, continuam firmes. E agora, esse espírito está te chamando. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Talvez esteja sonhando repetidamente com alguém do passado. Talvez esteja mais sensível, mais emotiva, chorando por coisas pequenas e sentindo uma saudade que não tem nome. Isso acontece porque esse espírito está cada vez mais próximo. Isso não é para te assustar, mas para te proteger, te fortalecer e, acima de tudo, te lembrar que você nunca está sozinha. Muitas vezes, ignoramos esses sinais porque estamos ocupadas demais, tentando seguir em frente. Mas hoje, os anjos te pedem que pare por um instante, respire fundo e permita-se sentir. Essa energia amorosa que se aproxima tem uma mensagem importante para você. Uma mensagem que pode aliviar uma dor antiga, curar um vazio, trazer respostas que ficaram perdidas no tempo. Eles querem que você saiba, você está pronta para ouvir. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Hoje me abro para a presença amorosa que caminha comigo. Eu sinto, eu acolho, eu confio. Agora, continuando a mensagem, existe algo que esse espírito quer que você lembre. Você não falhou. Em vida, você fez tudo o que podia com o amor que tinha. Muitas culpas que você carrega silenciosamente são injustas. Ele ou ela sabe disso. Sabe dos seus esforços, das suas lágrimas escondidas no travesseiro, da força que você teve para continuar mesmo quando seu coração queria parar. E por isso, essa presença insiste em se comunicar, para dizer: você foi suficiente, você foi amor. É por isso que a conexão se intensificou nos últimos dias. Algo mudou em você. Pode ter sido uma oração, uma memória resgatada, ou até uma nova dor que reacendeu uma antiga. O que importa é que essa abertura emocional criou um canal, e esse canal está sendo usado agora. Este espírito não está aqui para causar medo ou dor. Ele está aqui para ajudar você a fechar um ciclo com paz. Houve um momento específico em que você sentiu, sem saber porquê, que deveria olhar para o céu. E quando fez isso, seu coração apertou. Talvez tenha sido diante do pôr do sol, de uma borboleta que pousou inesperadamente, ou de um passarinho que cantou perto da sua janela. Essas são manifestações da presença amorosa que te rodeia. Essa alma que te ama não se foi de verdade. Ela apenas mudou de forma e agora se faz presente em pequenos detalhes. Detalhes que só você é capaz de perceber. Você pode estar se perguntando: mas por que agora?
Por que essa presença voltou tão forte? Porque há algo na sua vida atual que precisa de força espiritual. Uma decisão importante, uma mudança, uma perda recente, ou até mesmo um sentimento de solidão que ninguém conhece. Esse espírito veio te apoiar nesse momento. Ele vê o que ninguém vê. Sabe o que você sente quando fecha os olhos e tenta não chorar. E sua missão agora é te lembrar da sua força e da sua luz. Se você se permitir, vai começar a sentir essa energia de forma mais clara. Vai perceber que certos momentos de silêncio estão cheios de presença, que há um calor que surge de repente, como se braços invisíveis te envolvessem. Isso não é imaginação. Isso é amor puro, ultrapassando os limites do tempo e do espaço. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Prepare-se, pois nos próximos blocos você entenderá como reconhecer com clareza essa presença, o que ela deseja comunicar, e como essa conexão pode transformar completamente a maneira como você encara a vida e o amor. E o mais importante, como liberar a dor que ainda pesa no seu peito para viver com mais paz. Os anjos estão ao seu lado nesse exato momento, sentados em silêncio, observando com ternura a sua alma se abrir. Eles sussurram que o amor verdadeiro não termina na ausência, ele se transforma em presença silenciosa e constante. Você está sendo guiada, e esse espírito familiar está sorrindo agora, porque você finalmente começou a escutar. Às vezes, o que não se pode ver é exatamente o que mais se sente. É como o vento que balança as cortinas sem pedir licença, como aquele arrepio repentino no braço, mesmo estando em um lugar quente. E é nesse exato ponto da realidade, entre o que é visível e o que é sentido, que mora a tentativa mais sincera de comunicação que um espírito familiar pode fazer. Sim, alguém do outro lado está tentando falar com você. E acredite, você está começando a ouvir. Talvez essa presença já tenha te visitado em sonhos, deixando mensagens confusas que pareciam sem sentido. Ou talvez você tenha ouvido o nome dessa pessoa em conversas aleatórias, visto datas ligadas a ela se repetindo ou até números que pareciam te seguir. Nada disso é por acaso. O plano espiritual tem sua própria maneira de tocar nossa realidade. E quando um espírito que te ama decide falar, ele o faz com delicadeza, mas com insistência, até que você escute. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777. Eu aceito a presença de luz que me visita e clamo por proteção e verdade. E se essa mensagem está tocando seu coração, querida alma, receba esse pedido com carinho. Se puder, clique em Valeu demais e contribua com esse trabalho. Essa ajuda amorosa permite que mensagens como essa continuem sendo espalhadas para outras pessoas que, como você, também precisam de consolo e esperança. E se inscreva no canal para não perder as próximas revelações que os anjos estão preparando. Agora, com o coração tranquilo, vamos continuar. Você já reparou como, em certos dias, uma saudade sem nome aparece do nada? Como se o peito fosse atravessado por uma memória que você nem sabia que guardava? Esses são toques da presença espiritual que te acompanha. São como acenos silenciosos de alguém que conhece sua alma, seus gestos, sua maneira de respirar. Alguém que já caminhou com você nesta vida e mesmo após a partida, nunca deixou seu lado. Essa pessoa, esse espírito familiar, tem uma razão para querer falar agora. Existe algo em sua vida atual que a está afetando diretamente. Uma escolha que você precisa fazer, uma dor que ainda não cicatrizou ou um sentimento que foi guardado por tempo demais. E ela quer te ajudar. Quer aliviar esse fardo que você carrega sozinha. Quer te mostrar que não é fraqueza pedir apoio.
Pelo contrário, é nesse momento que você mais se conecta com a força do mundo espiritual. A mensagem que vem do outro lado é clara. Você não precisa carregar tudo sozinha. Eu estou aqui. Ainda estou aqui. Muitos não compreendem isso. Pensam que após o adeus, tudo se apaga. Mas os anjos nos mostram uma verdade mais profunda. Os vínculos do amor não terminam com a morte. Eles apenas mudam de forma. Se antes havia abraços, agora há sinais. Se antes havia palavras, agora há intuições. E se antes havia presença física, agora existe presença de alma. E essa presença é ainda mais forte, mais sábia, mais protetora. Você pode estar se perguntando, mas por que essa pessoa está vindo agora, justo agora? Porque algo em você mudou. Talvez tenha feito uma oração diferente. Talvez tenha passado por um momento de dor profunda. Talvez tenha pensado nela com tanta intensidade que criou uma ponte de luz. Os espíritos familiares são como guardiões silenciosos. Eles sentem quando você precisa, mesmo sem você pedir. E quando percebem que o coração está pronto, eles se aproximam com amor e verdade. Uma mulher me contou certa vez que, após perder sua irmã, passou anos sem sentir nada. Até que um dia, arrumando uma gaveta, encontrou uma carta que nunca havia lido. A letra era da irmã. E naquele instante, sentiu como se ela estivesse sentada ao seu lado. Foi como se ela tivesse voltado para terminar o que não conseguiu. Dizer em vida, ela me disse. E de fato voltou. Porque onde há amor não resolvido, há sempre uma chance de cura. Querida alma, esse espírito quer sua atenção não para te prender ao passado, mas para libertar o que ficou preso lá. Talvez palavras não ditas, perdões não dados, promessas não cumpridas. E é por isso que agora a comunicação espiritual se torna mais intensa. É um convite à cura. Um chamado para você abrir espaço, não para a tristeza, mas para a verdade. Muitas pessoas se assustam ao sentir presenças espirituais. Pensam que são fantasmas, mas a verdade é que o amor não assombra. O amor acaricia. E o que você está sentindo é amor. Amor puro. Amor que voltou em forma de proteção. Amor que te visita nos silêncios, nas memórias, nas coincidências que mexem com seu peito. Seja qual for a dor que você carrega hoje, não aguarde só para si. Fale com essa presença, mesmo que em pensamento. Diga o que não disse, peça o que não pediu, agradeça o que ficou no ar. Porque esse diálogo invisível é mais poderoso do que qualquer palavra dita em voz alta. Há uma paz disponível para você, mas ela só chega quando a verdade é olhada de frente. Nos próximos blocos, você entenderá como manter essa conexão viva de forma segura e amorosa. Vai descobrir os meios pelos quais o espírito que te acompanha escolhe se comunicar e o que ele deseja profundamente que você compreenda agora. Porque há uma mensagem específica sendo enviada e você precisa ouvir. E antes de encerrar este bloco, os anjos pedem que eu te diga: os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que também precisam. Houve um momento nos últimos dias em que algo dentro de você parou. Não foi um acontecimento marcante. Foi algo pequeno, mas poderoso. Talvez tenha sido ao ver uma fotografia antiga, talvez durante um silêncio profundo entre um suspiro e outro, enquanto lavava a louça ou observava o céu. De repente, a atmosfera mudou. O ar parecia mais denso. Seu coração bateu diferente. Uma lágrima surgiu sem você entender o motivo. E nesse instante, algo te tocou. É nesse tipo de momento que os espíritos familiares se fazem presentes.
não com barulhos assustadores ou visões místicas, mas com sentimentos. Porque é no campo emocional que eles encontram a brecha para se comunicar. Quando você está com o coração aberto, vulnerável, verdadeiro, é aí que a presença se manifesta. E se você chegou até aqui, é porque essa presença está mais próxima do que nunca. Você pode sentir que está revivendo emoções antigas, que certas dores antes adormecidas estão despertando. Mas isso não é para te ferir, é para te libertar. Esse espírito que te acompanha está te guiando por dentro, te encorajando a tocar nas partes de você que ainda precisam de acolhimento. E isso inclui memórias, emoções reprimidas e, principalmente, perdões não dados e não recebidos. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, você sabe que algo está diferente, e isso pode ser desconcertante, pode causar medo, pode até fazer você duvidar de si mesma. Mas não, duvide, sinta, porque esse espírito que está contigo te conhece como ninguém. Conhece suas fraquezas, seus segredos, seus gestos. Ele te viu crescer, mudar, sobreviver, e agora quer apenas uma coisa: te ajudar a viver em paz. Uma senhora me contou certa vez que sentia cheiro de bolo de fubá às 3 da tarde, todos os domingos, mesmo morando sozinha e sem nunca ter cozinhado esse bolo. Era o cheiro da avó que sempre fazia exatamente esse bolo naquele horário. Quando ela percebeu que aquilo não era imaginação, mas um sinal de que sua avó estava tentando falar com ela, sentiu um alívio inexplicável. Foi como receber um abraço quente sem ninguém ali. Ela me disse: querida alma, às vezes os sinais são simples assim. Um cheiro, uma música que toca repetidamente, um nome que aparece nos lugares mais improváveis, um objeto que cai sozinho. E, principalmente, uma emoção súbita que brota do nada. Quando você sente uma saudade que corta o peito, como se alguém tivesse acabado de partir, mesmo já tendo se passado muitos anos, saiba, é o espírito dizendo: eu estou aqui. Essa conexão não é assombro, é reencontro. Um reencontro entre almas que ainda têm o que dizer uma à outra. O espírito que está te visitando traz uma mensagem muito clara. Você precisa saber que fui em paz e que te perdoo. Essas palavras talvez mexam com você de um jeito inesperado, porque lá no fundo você carrega culpa, mesmo que pequena, mesmo que escondida. Alguma palavra que não disse, alguma atitude que não teve tempo de tomar, alguma despedida que não aconteceu. Mas esse espírito quer te libertar desse peso. Ele viu o que você fez, sentiu o amor que você tentou expressar da sua maneira. E agora volta não para cobrar nada, mas para te aliviar. Respire, minha querida, isso é importante. Nesse instante, o que te cerca é mais do que ar. É presença, é energia, é cuidado. E para que essa presença continue se manifestando com segurança, serenidade e amor, os anjos pedem que você aceite o que ainda não foi dito, que você abra espaço para a conversa que não aconteceu. Você pode fazer isso agora, em pensamento ou até escrevendo uma carta. Fale com essa presença, diga tudo. Ela está ouvindo. E se você estiver se perguntando: como posso saber que é mesmo ela? A resposta é simples. Você sente, o coração reconhece, a pele arrepia, o corpo responde, e mesmo sem entender, você sabe. Porque quando o espírito é familiar, não há dúvidas, há identificação. O que esse espírito mais deseja nesse momento é que você se perdoe. Que não continue carregando mágoas do passado, que não confunda silêncio com ausência. Que entenda que, mesmo depois da despedida, o amor nunca morreu. Ele apenas trocou de forma. Essa presença quer que você se lembre de quem você era antes da dor,
antes da perda, antes da despedida. Ela quer te lembrar da leveza que você tinha, do brilho nos olhos, da alegria simples que o cotidiano carregava. Porque agora, mais do que nunca, é hora de você voltar para si. E quando você fizer isso, quando você se reencontrar, esse espírito poderá, enfim, descansar em paz, sabendo que a missão de guiar e proteger foi cumprida com amor. Às vezes, a ausência pesa mais do que qualquer palavra dita. E quando o tempo passa e a presença física já não está mais entre nós, parece que algumas conversas ficam presas no espaço. Palavras que não conseguimos dizer, desculpas, que ficaram engasgadas, abraços que nunca aconteceram. Tudo isso forma um campo invisível de dor, uma dor que o espírito que te visita hoje não quer que você carregue mais. Sim, esse espírito quer que você liberte e se liberte. Há algo que precisa ser dito, algo que precisa ser sentido com o coração aberto. E essa coisa tem nome: perdão. Talvez você ainda guarde mágoas do que foi vivido, ou talvez se sinta culpada por não ter agido de outra forma. Seja como for, os anjos revelam. Chegou o momento de soltar esse peso. E você não precisa fazer isso sozinha. O espírito familiar que está ao seu lado neste exato momento quer caminhar com você nesse processo. Ele também deseja esse alívio. Essa cura é para ambos. Sabe aquele sentimento que sempre aparece quando você pensa nessa pessoa? Aquele aperto que insiste em aparecer? É exatamente ali que mora o perdão. Porque o perdão verdadeiro não precisa de explicações, nem de justificativas. Ele apenas precisa de disposição. Disposição para olhar com ternura para a dor e dizer com a alma: eu te perdoo e eu me perdoo. Agora, querida alma, vamos fazer algo muito especial. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Lembro de uma mulher que carregava a dor do pai, que havia partido. Eles haviam brigado antes da morte dele, e ela nunca teve a chance de pedir desculpas. Por anos, carregou essa culpa em silêncio. Até que, um dia, durante uma oração, ela sentiu um calor forte no peito e uma voz suave, não externa, mas interna, dizendo: eu sempre soube que você me amava, e eu te perdoo. Ela caiu em lágrimas, e naquele momento, uma parte dela que estava congelada voltou a viver. O perdão que você busca também está aí. Ele não depende da lógica, nem de palavras perfeitas. Ele apenas precisa que você aceite o que foi e escolha caminhar mais leve a partir de agora. E esse espírito está aqui para te dar forças. Muitas vezes guardamos sentimentos negativos porque acreditamos que estamos protegendo a nossa dor. Mas, na verdade, estamos apenas alimentando correntes invisíveis que nos prendem ao passado. O espírito que te acompanha sabe disso. E por isso insiste em se aproximar agora. Ele vê o quanto você precisa se libertar para viver sem esse peso nos ombros. Talvez você esteja perguntando: mas eu tenho esse direito? Posso mesmo perdoar e me perdoar depois de tudo? Sim, minha querida. Você tem esse direito porque o amor nunca exigiu perfeição. Ele apenas pede verdade. E a sua verdade é que você fez o melhor que pôde com o que sabia, com o que sentia, com o que carregava na alma. E agora é hora de se libertar. O espírito que está aqui sabe de tudo isso. Sabe das noites em que você chorou sem entender por quê. Sabe da saudade escondida atrás de sorrisos forçados. Sabe da força que você teve mesmo quando tudo em você queria parar. E ele vem agora com uma mensagem clara: você é luz, e nenhuma dor vai apagar isso.
Perdoar é abrir as janelas da alma para que o ar fresco entre, é deixar a memória existir sem que ela machuque, é lembrar e sorrir com gratidão, mesmo com lágrimas nos olhos. É dizer com o peito leve: eu amei e fui amada. E esse amor, mesmo com suas falhas e silêncios, segue vivo. Querida alma, os anjos me mostram agora um campo de luz ao seu redor. Eles estão limpando memórias dolorosas, desfazendo nódoas emocionais, dissolvendo culpas antigas. E tudo isso só é possível porque você decidiu escutar, decidiu sentir, decidiu acreditar que o invisível também pode ser verdadeiro. A presença que te visita hoje é grata, muito grata. Ela me mostra uma imagem. Você, sentada, olhando para o céu com um leve sorriso, e ao seu redor, uma brisa suave. Como se o mundo inteiro estivesse em silêncio só para aquele momento acontecer. É a imagem do perdão acontecendo. É a imagem da paz voltando. E se nesse instante vier vontade de chorar, chore. Se vier saudade, abrace essa saudade. E se vier uma memória bonita, permita-se sorrir, porque isso é o amor falando. E ele está dizendo: estou aqui, estou em paz. E quero que você esteja também. Nos próximos blocos, você vai entender como transformar essa conexão espiritual em algo contínuo, estável e cheio de sentido. Vamos falar sobre os sinais que continuarão a chegar e como você pode construir uma relação de carinho e orientação com essa presença que te acompanha com tanto amor. Você já sentiu como se alguém estivesse tentando te proteger, mesmo sem ninguém por perto? Já aconteceu de você tomar uma decisão difícil e, de repente, tudo parecer se alinhar como se uma força invisível estivesse dizendo: sim, é por aqui? Ou de evitar um caminho, um compromisso, uma conversa, sem motivo aparente, e mais tarde descobrir que isso te poupou de algo que não estava preparado para viver? Essas pequenas sincronicidades são muito mais do que sorte. São sinais, claros de orientação espiritual. E neste exato momento, esse espírito que te visita está deixando pistas sutis para te guiar com segurança. Nem sempre percebemos. Às vezes, estamos distraídas demais, presas em preocupações, tentando resolver a vida com as próprias mãos. Mas o mundo espiritual opera diferente. Ele trabalha com sutilezas, com repetições, com simbologias. E quando um espírito de luz quer se comunicar, ele encontra caminhos surpreendentes. Você pode notar que certos objetos se movem, mesmo que ligeiramente, que luzes piscam sem explicação, que eletrônicos travam ou tocam músicas que te remetem a alguém. Que penas, moedas ou números repetidos aparecem com frequência incomum. Que um cheiro familiar te envolve do nada. Nada disso é ilusão. São recados do invisível. Uma senhora chamada Teresa me contou que todas as vezes que sentia dúvida, uma borboleta azul pousava perto dela. Era o mesmo tipo de borboleta que aparecia no jardim de sua mãe quando ela era criança. A primeira vez, ela achou que fosse coincidência. Mas depois da terceira, da quarta, da quinta vez, ela entendeu. Era sua mãe dizendo: você está no caminho certo. E de fato sempre estava. Você também tem sinais como esses. Mas para percebê-los é preciso desacelerar, observar, sentir. Esse espírito que te acompanha já deixou pistas e vai continuar deixando. Porque há uma missão em andamento, algo que você precisa cumprir, decidir ou mudar. E esse espírito está tentando te ajudar a enxergar o melhor caminho. E se você me perguntar, como eu faço para entender melhor esses sinais? A resposta é: faça silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o da alma. Quando você silencia a dúvida, o medo, a culpa, a pressa, é aí que o mundo espiritual começa a se revelar. A presença se torna mais clara. A sensação de ser guiada se intensifica. Você se torna mais sensível
ao que te cerca. Querida alma, agora é o momento de você começar a dialogar com essa presença. Não precisa ser com palavras bonitas, apenas sinceras. Fale em voz alta, se quiser, ou pense com o coração, pergunte, peça ajuda, diga o que sente. Você vai começar a perceber que as respostas vêm. Às vezes vêm como um sonho, outras como um pensamento inesperado, ou como um amigo que diz algo que parece resposta direta à sua pergunta silenciosa. E quando você menos esperar, uma porta se abre. Esse espírito quer que você saiba que você não está sendo esquecida pelo universo. Ao contrário, você está sendo observada com cuidado, guiada com ternura, amada com profundidade. E não apenas por ele, mas por uma rede de luz que se forma ao seu redor a partir desse contato. Você já reparou como, depois de certos sonhos, você acorda diferente? Ou como tem pensamentos e ideias no meio da noite, como se algo te cutucasse, gentilmente com uma sugestão? Essas são respostas, essas são orientações. Uma mulher chamada Clarice compartilhou comigo que por semanas sonhava com a mesma cena, sua avó mexendo em uma caixa de madeira. Um dia, ela teve coragem de procurar essa caixa, que estava guardada há anos, e dentro dela havia cartas antigas com conselhos da avó. Eram conselhos que falavam, palavra por palavra, sobre o problema atual que ela enfrentava. Coincidência? Não. Comunicação. Querida alma, o espírito que te visita está tentando fazer o mesmo, te lembrar de algo importante, te reconectar com sua essência, te apontar um caminho mais leve, te proteger de repetir escolhas dolorosas, te dar coragem para dizer sim ao que você merece. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Você começará a perceber que certas decisões que antes pareciam impossíveis se tornarão mais fáceis, que aquela sensação de estar sozinha vai começar a desaparecer, que as noites ficarão mais leves, porque agora você não apenas sente essa presença, você confia nela, e isso muda tudo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como fortalecer esse elo com o mundo espiritual, como manter essa comunicação ativa e viva. Porque esse laço não termina aqui, ele está só começando. Há muito ainda que esse espírito quer te mostrar, te ensinar e te entregar. Inclusive algo que vai te ajudar a transformar sua realidade externa. Você está pronta para ver com outros olhos, querida alma. Agora que você já reconhece a presença, já sentiu o toque suave do invisível no seu peito, já entendeu que o que acontece ao seu redor não é fruto do acaso. Chegou o momento de olhar para fora. O espírito que está ao seu lado tem um pedido, não para ele, mas para o mundo. Ele quer que você compartilhe, porque há outras pessoas ao seu redor passando pelo que você passou, carregando culpas, saudades, medos, confusões que não sabem explicar. E talvez, só talvez, você seja a ponte entre essas pessoas e a cura que elas tanto precisam. A verdade é que essa presença não está te visitando só para consolar, mas também para te despertar. Você tem um dom precioso, o dom da escuta, da empatia, do acolhimento. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa da sua luz. A sua história, a sua dor e a sua cura não são pequenos detalhes. São sementes que, ao serem compartilhadas, podem florescer na vida de outras pessoas. Sabe aquela pessoa querida que tem andado mais silenciosa ultimamente? Aquela amiga que evita falar do passado? Aquela irmã, primo ou até vizinha que perdeu alguém e nunca mais foi a mesma? Talvez o que falte para elas é o que você já recebeu. A certeza de que a presença continua viva mesmo depois da despedida. E você pode ser a voz que acalma. Você pode ser a mão que toca com ternura. Você pode ser o coração que abraça, sem julgar. É por isso que agora, com carinho, te faço um pedido que vem diretamente dessa energia de luz.
compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. E deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Pode ser simples, mas que venha do seu coração, porque os anjos estão lendo e respondendo. Agora, voltando à mensagem, você talvez esteja se perguntando, mas por que eu? Por que justo eu? Porque você foi escolhida, minha querida. Escolhida não por ser perfeita, mas por ser verdadeira. Porque dentro de você existe uma força que sobreviveu a muitas tempestades. E agora, você está pronta para ser porto seguro para outras almas. A presença espiritual que te acompanha te vê como uma extensão da missão dele. Enquanto estava aqui neste plano, talvez ele também tenha confortado, aconselhado, cuidado. E agora te pede, continue o que eu comecei. Seja luz onde há sombra, seja abraço onde há silêncio, seja presença onde há vazio. Isso não significa que você precisa salvar o mundo, mas sim que você pode começar por perto, com gestos, com palavras, com pequenos atos de compaixão e, acima de tudo, com escuta, a escuta que vem da alma. Uma jovem chamada Ana compartilhou comigo que, após perder seu irmão, se sentiu chamada a ajudar outras pessoas em luto. No início, era só ouvindo. Depois, escrevendo textos simples de apoio. Mais tarde, criando encontros de acolhimento. O que começou como dor virou ponte, e o que era saudade virou legado. Você também pode deixar um legado. E esse espírito quer que você saiba. Você já começou. Só de estar aqui, lendo, sentindo, refletindo. Você está gerando energia de cura. Está fazendo o que muitos evitam, olhando para o invisível com coragem. E sabe o que acontece quando você começa a acolher o chamado do mundo espiritual? A vida externa começa a se transformar. Você passa a atrair encontros mais leves. Passa a perceber soluções onde antes via problemas. E, mais importante, passa a se sentir útil de verdade. Isso é o que essa presença quer para você. Uma vida com propósito, com sentido, com paz. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa comunicação espiritual. Você aprenderá como manter esse elo ativo, como fortalecer a presença desse espírito nos seus dias, como pedir conselhos em momentos difíceis e como identificar quando ele está respondendo. Sim, querida, ele responde, e muitas vezes com mais clareza do que você imagina. Querida alma, muitos acreditam que falar com quem já partiu é estranho ou até perigoso, mas os anjos dizem o contrário. Quando a conexão é feita com amor, com luz e com coração puro, ela se transforma em uma das formas mais bonitas de continuidade. Sim, você pode conversar com essa presença. E mais do que isso, você pode receber respostas. Talvez você esteja se perguntando, mas como isso? Funciona? A resposta está na simplicidade. Esse espírito não precisa de rituais complicados para se aproximar. Ele precisa da sua atenção sincera. Escolha um momento do seu dia. Pode ser de manhã, antes de começar suas atividades. Ou à noite, quando o silêncio ajuda o coração a ouvir melhor. Feche os olhos, respire devagar e pense nele, ou nela, não como um fantasma, mas como um amigo antigo que continua por perto. Fale com naturalidade, como quem conta algo do seu dia. Conte o que te preocupa, o que te alegra, o que ainda te dói. E então, ouça. Você pode ouvir com o corpo, sentir um arrepio, uma leve pressão no peito, um calor que vem do nada. Pode ouvir com os pensamentos, uma frase que surge do nada, uma resposta rápida dentro da sua mente. Ou ouvir com os olhos, através de uma placa, uma palavra em um livro, um número repetido. Sim, os sinais continuam. Mas agora, você está pronta para compreendê-los. Esse espírito não está aqui para te assombrar, mas para te acompanhar.
Ele quer participar da sua vida, mesmo que de outra forma. E quanto mais você se abrir para essa possibilidade, mais clara será essa comunicação. Uma mulher chamada Joana me disse uma vez que depois de perder seu marido, começou a escrever cartas para ele toda noite. Cartas simples, cartas cheias de saudade, mas também de vida. E que após escrever, sentia uma paz tão profunda que dormia como não dormia há anos. Com o tempo, percebeu que essas cartas se tornaram conselhos. Ao reler o que ela mesma havia escrito, enxergava soluções, percebia respostas. Ela entendeu, ele respondia através dela. Você também pode fazer isso. Fale, escreva, pense com amor. A conexão está aberta e ela é sua. Mas atenção, nem todo silêncio será resposta, nem todo sonho terá um recado. Às vezes, esse espírito também precisa do seu descanso, do seu respeito, do seu espaço. Por isso, quando a resposta não vier, confie. Confie que mesmo no silêncio, ele está por perto. E isso é o suficiente. Outra forma de manter essa comunicação é criar pequenos altares de memória. Não precisa ser algo religioso. Pode ser uma caixinha com objetos simbólicos, uma vela acesa com intenção, uma fotografia antiga com uma flor ao lado. É o gesto, o que importa. Esse espírito vai perceber sua dedicação e vai se aproximar com ainda mais amor. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Esse elo que você está fortalecendo não é só com o espírito que te visita. É com a sua essência espiritual, com a parte de você que sempre soube que existe algo além, algo maior, algo que ama sem condições. E agora que você entendeu isso, sua vida vai mudar. Não da noite para o dia, mas de dentro para fora. Você vai começar a perceber que certas pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar. Situações que te incomodavam antes perderão a importância. Você vai preferir o silêncio à discussão, a calma ao barulho, o essencial ao excessivo. Isso é transformação espiritual. É quando a alma, tocada por um amor que vem do invisível, começa a viver com propósito. Nos próximos blocos, vamos revelar o verdadeiro propósito dessa presença na sua vida. Você vai descobrir por que ela voltou agora e o que ainda precisa ser resolvido entre vocês, ou talvez o que precisa ser recomeçado. Porque sim, o amor nunca se apaga. Ele apenas muda de lugar. Querida alma, você tem sentido uma movimentação espiritual intensa, não tem? Como se o tempo estivesse diferente, como se sua sensibilidade tivesse aumentado, como se a sua intuição estivesse gritando verdades que você ainda não entende completamente. Isso acontece porque esse espírito voltou agora por um motivo muito especial. Chegou a hora de você se lembrar de quem você é. Durante muito tempo, você viveu se adaptando às exigências do mundo, às dores que não podia mudar, aos silêncios que engoliu para não ferir ninguém. Mas agora essa presença espiritual está te chamando de volta para o seu centro, para o que te faz viva, e ele voltou para te ajudar a lembrar. Sim, há uma razão espiritual por trás desse reencontro. E essa razão não tem a ver com susto, medo ou sofrimento. Tem a ver com cura profunda, reconexão e libertação. Esse espírito te acompanhou por muito tempo em silêncio. Esperou o momento certo para se aproximar. E agora que sua alma está desperta, ele veio cumprir uma missão. Te lembrar que você ainda tem algo a viver que só você pode viver. E para isso, você precisa se curar. Você precisa voltar a acreditar em si e parar de carregar pesos que nunca foram seus. Talvez ele tenha vindo te proteger de algo, ou talvez te preparar para algo. Sim, há algo importante chegando. Uma escolha, um ciclo novo, um recomeço que será decisivo. E essa presença está te fortalecendo agora, porque você precisa estar inteira para recebê-lo.
Muitas vezes, um espírito que nos amou profundamente em vida retorna quando estamos à beira de uma grande mudança. Pode ser um novo amor, um novo trabalho, uma virada de consciência ou uma libertação emocional que, se não acontecer agora, vai te aprisionar por anos, e ele sabe disso. Por isso te toca. Por isso repete os sinais. Por isso insiste com tanto amor. Acorde, você merece viver leve. Querida alma, entenda isso com clareza. Você não está sendo assombrada por uma lembrança. Você está sendo despertada por um propósito. E esse espírito faz parte dele. Ele não quer que você viva apenas para sobreviver. Quer que você sinta alegria novamente. Que você se permita errar sem se punir. Que você confie no que sente, mesmo quando os outros não compreendem. Você está sendo treinada espiritualmente, e ele é seu treinador invisível. A cada intuição que você seguir, estará mais perto da sua verdade. A cada memória que curar, vai limpar espaços dentro de si que estavam sufocados há anos. E mais, você tem uma missão para cumprir nessa terra. Talvez seja ajudar alguém, escrever algo, criar algo, ou apenas amar de um jeito que ninguém mais sabe amar. E ele veio te lembrar disso. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Você está sendo reconectada com sua origem espiritual. Esse espírito, muito provavelmente, já esteve com você em outras vidas. Vocês já se amaram antes, já se despediram antes, já se reencontraram antes, e agora, aqui, nesse momento da sua vida, vocês se encontram mais uma vez, para encerrar um ciclo, ou para começar um novo. E essa decisão não é só dele, é sua. Você pode, a partir de agora, escolher encerrar esse contato com gratidão e seguir seu caminho em paz, ou manter essa presença como um guia, um aliado, um conselheiro invisível. Ambas são decisões corretas. Ambas têm luz, e o Espírito que te acompanha aceitará a sua escolha com amor. Mas saiba, se você optar por mantê-lo por perto, ele te acompanhará nas próximas decisões importantes. Estará com você nos dias em que o medo tentar te paralisar. Estará com você nas noites em que a saudade tentar te confundir. E te dirá, em silêncio, você não está sozinha, nunca esteve. Nos próximos blocos vamos encerrar essa mensagem. Com sabedoria e luz, você vai entender o que pode fazer agora para honrar essa presença e como transformar essa conexão em força diária para viver com propósito, proteção e leveza. Você está quase lá, querida alma. Tudo o que foi dito até aqui não foi apenas para te emocionar. Foi para te preparar. Porque a partir deste instante, você já não é mais a mesma. Você agora sabe que aquele silêncio que te envolvia à noite era, na verdade, um abraço invisível, que aquele arrepio sem explicação era uma presença tentando te proteger, que aquela saudade repentina era um sinal de que alguém continua te amando do outro lado. Mas o que fazer com tudo isso? Agora, você vive em um mundo que nem sempre valoriza o invisível. Um mundo que te exige praticidade, respostas rápidas, eficiência constante. E é por isso que os anjos te pedem algo muito importante. Não se esqueça do que sentiu aqui. Porque esse Espírito te mostrou, durante todos esses blocos, que há algo maior acontecendo. E que você faz parte disso. Você é mais do que suas dores, mais do que suas dúvidas, mais do que seus arrependimentos. Você é uma alma guiada, protegida e profundamente amada. Essa presença que te acompanha agora quer que você volte a confiar na vida, mesmo quando tudo parecer confuso, mesmo quando os outros não entenderem sua sensibilidade, mesmo quando você duvidar de si mesma. Confie. Confie no que você sente quando está em silêncio. Confie nos sinais. Confie nas lágrimas que brotam sem aviso. Elas não são fraqueza, são resposta. Esse Espírito continuará com você enquanto
for necessário. Ele não te julga, não te cobra, não quer te assustar, ele só quer te lembrar quem você é de verdade. E sempre que a dor voltar, sempre que o medo tentar tomar conta, repita essas palavras baixinho, com fé. Eu não estou sozinha. Eu sou luz. Eu sou amor. E eu sou guiada. Essas palavras são um selo, uma senha entre você e o invisível. Elas abrem portas que só o amor conhece. Você pode escolher a partir de hoje criar um espaço sagrado só seu, um cantinho da alma onde você guarda tudo isso que aprendeu aqui. Não precisa ser altar nem templo. Pode ser um diário, uma oração, uma flor deixada na janela, um bilhete escrito com o nome de quem partiu e que agora voltou. Por amor. E para que essa conexão continue crescendo e se fortalecendo, aqui está a última orientação dos anjos nesta mensagem. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu aceito viver guiada pela presença do amor invisível. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. E por favor, minha querida, nunca mais duvide do quanto você é amada.